Esse nosso inverno anda um pouco tímido, né? Um pouco atípico. Nós temos tido dias bem menos frios do que o esperado para o período e principalmente a seca cada vez mais intensa. O nosso inverno geralmente é um período mais seco, mas esse ano a coisa está caprichando e com isso é um desafio e tanto para a saúde das pessoas. E quando se trata de saúde respiratória, principalmente aí das vias superiores, aí nem se fala. E para contar sobre os cuidados, o que está acontecendo por aí, eu recebo mais uma vez, com muita alegria, Dr. João Eduardo Maestre, otorrinolaringologista. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, as nossas conversas sempre são muito gostosas, agradáveis, né? E é um assunto importante justamente nessa época a gente falar da possibilidade, né, de transmissão das doenças respiratórias e como que a gente pode se cuidar. Como pois pode evitar. Nós estamos aí, o nosso clima está... o que a seca tem? Por que a seca piora tanto? É por causa da poeira, da alergia? Ou como é que ela influi na questão das viroses, gripes, resfriados? Com o tempo seco, alguns vírus, eles conseguem permanecer um tempo maior no ar, em suspensão. Até algumas bactérias também se favorecem por essa condição. Mas principalmente as infecções virais, no tempo seco, elas se espalham mais, a transmissão aumenta e, consequentemente, nós vamos acabar no consultório recebendo mais pacientes com doenças de origem viral. E aí, gripe, resfriado são as principais? Então o resfriado é uma doença mais comum, né? Eles têm sintomas até semelhantes, mas numa intensidade diferente, né? Quando a gente fala na gripe, na doença causada pela influenza, é uma doença mais grave, que às vezes até exige uma internação hospitalar. Tanto uma quanto outras, elas se favorecem na transmissão no tempo seco. Outra coisa que acontece junto agora, que nós temos o frio. Então, quer dizer, a gente fica, às vezes, também com várias pessoas em ambientes fechados para evitar o frio. Então, uma sala de aula, tempo seco, um monte de gente junto, quer dizer, isso são condições que favorecem a transmissão do vírus. E isso, quer dizer, a gente vê os mais comuns aí, mas tem outras viroses igualmente perigosas nessa época do ano que são mais frequentes, doutor? Existem vários tipos de vírus, né? Os mais preocupantes são mesmo influenza A, influenza B, mas existem rinovírus, outros tipos, Epstein-Barr vírus, que é o vírus da mononucleose, também é um vírus que se espalha mais durante essa época do ano, né? Então, existem uma grande gama de doenças transmissíveis nessa época. E doenças, por exemplo, que eram mais comuns na minha época de infância, né, que hoje tem vacina, tá, a maior parte do pessoal é protegido, embora esse seja um assunto até para a gente conversar, mas, por exemplo, cachumba. O cachumba é uma doença que, porque o sarampo estava extinto, a polio estava extinto, a cachumba, a sua experiência no consultório tem sido qual? Porque ela é uma doença também de área de atuação do otorrino? Sim, né, a cachumba, né, ela ocorre uma inflamação nas glândulas salivares, principalmente na parótida, né? Ela pode se espalhar para outras glândulas, ela pode descer para o ovário, para o testículo. Ela é uma doença que ocorre a transmissão pela saliva, né? Então, às vezes, ali tomar um copo, compartilhar aquele copo com um amigo, o contato com um espirro, uma secreção, pode transmitir a cachumba. E ela é uma doença que realmente a gente pode prevenir ela com vacina. Então, ali antes de meados da década de 80, não se tinha vacina, então o pessoal que teve infância nesse período, muitos deles tiveram cachumba e tem até uma imunidade permanente. Mas o pessoal, a partir dos meados dos anos 80, eles têm uma imunidade pela vacina. E após muitos anos, hoje a gente entende melhor isso, que aqueles que foram imunizados no início da década de 80, eles precisam reforçar essa vacina. Então, tem uma população ali, principalmente adultos jovens, 25, 30 anos, nesse momento, que estão susceptíveis à cachumba. Olha, quer dizer, então voltou a ameaçar, e isso, a cachumba, porque a cachumba é uma vacina tríplice, né? Tríplice viral, se eu não estou equivocada? Isso mesmo. A cachumba isso e o que mesmo. mais?
Sarampo e rubéola Sarampo junto. e rubéola juntos, né? Isso. Sarampo, a gente está vendo casos aí, e o sarampo é uma doença que tem uma gravidade muito maior do que cachumba e rubéola, né? Sim. Então, existem casos de óbito por sarampo, existem casos de pacientes que ficam com sequelas devido ao sarampo. Então, há muitos anos atrás, a gente conhecia, tal pessoa teve óbito do sarampo, a gente via a gravidade disso. Mas, infelizmente, parece que isso não está mais na memória das pessoas. A gente não conhece mais a gente não ouve falar. E daí, eu acredito que isso tenha um efeito na população, que o pessoal já não se sente, vamos dizer, não vê a necessidade de ir lá tomar a vacina, de seguir a campanha direitinho, mas sim é muito importante, principalmente o sarampo é uma doença grave, temos que seguir a vacinação direitinho. E aí, essa população adulta aí, que fez essa vacinação e que, a princípio, não precisaria de reforço, né? Mas agora está se descobrindo que é necessário imunizar novamente. Sim. Os mesmos casos, o adulto também corre o risco de sarampo e da rubéola? Sim. Então, é necessário, né, a pessoa ter na carteirinha de vacinação, existem exames de sangue, até que tem como a gente saber como anda a imunidade da pessoa, mas existe sim a necessidade do reforço para o sarampo, o reforço para a cachumba. A rubéola, ela tem até um dado um pouco diferente no seguinte sentido. Como a rubéola, ela traz consequências na gestação para o nenenzinho que está se formando, muitos obstetras, muitas mulheres até têm ali um acompanhamento, porque durante a gestação foi feito no pré-natal, o exame, se tinha ali alguma alteração no exame, às vezes até ela já fica sabendo, né? Mas as 3 doenças são preveníveis através da vacina e a gente tem que ter esse cuidado. E não sei como é que tem sido aí a sua experiência em consultório, né? Porque você atende crianças, atende adultos, quer dizer, atende as crianças e as mães Todas as idades. Todas as idades. E tá vendo aí, parece que as pessoas não estão querendo tomar vacina, sobrou a vacina da gripe, né? É verdade. Então, infelizmente, dizer assim, ali em 2009 nós tivemos uma epidemia, quase que 400 óbitos por influenza H1N1. Na época, até em 2009, o pessoal falava de a gripe suína, né? E a gente vê que depois disso, 2010, 2011, né, uma grande parte da população seguiu direitinho as campanhas de vacinação, mesmo naqueles que não estavam nos grupos de riscos, nas casas em que tem a vacina particular, as pessoas procuravam os cuidados de higiene, cuidados no contato com as secreções, o uso do álcool gel, lavar as mãos, evitar de tossir, né? Até muitas vezes as pessoas falam assim, não vamos nem cumprimentar apertando as mãos, né? Usavam outras maneiras para evitar a transmissão de doenças virais como essas, né? Só que a gente vê, daí 2010 foi melhor, 2011 tudo bem, 2012, e agora esses cuidados caíram, né? O pessoal já não está seguindo a campanha de vacinação, já não lava com tanta frequência as mãos, não faz tudo isso, e aí acaba que a nossa população fica exposta à possibilidade de novas epidemias. Exatamente, porque nós não tivemos um retorno aí como a da primeira, porque talvez o vírus, né, todo ano aí está mudando, esteja mais fraco, mas é um risco que pode acontecer de um ano para outro, né? Sim. Então, a questão é conscientização, né? Temos que ter esses cuidados, participar das campanhas de vacinação, né? E gripe mata, né, doutor? Tem que deixar isso bem claro. Gripe, pelas complicações dela, ela pode matar, né? Um resfriado não, mas uma gripe pode matar, né? Sim. Então, a gripe, a influenza, ela, né, tem como característica uma febre alta, uma dificuldade respiratória. Algumas vezes ela pode evoluir para uma pneumonia e acaba levando ao óbito. Pacientes que às vezes vão ser tratados a nível hospitalar ou até em UTI, né? Não só no quarto do hospital, mas a ponto mesmo de ir para uma UTI por conta de uma gripe, de uma influenza. Que podia ser prevenida. Que poderia ser prevenida. No caso do resfriado, o resfriado não tem prevenção? Não tem vacina? O resfriado não tem vacina.
E aí gera também uma confusão, porque muitas pessoas eles falam assim, eu vou tomar a vacina da gripe, a pessoa pega uma doença que é causada por um vírus, que tem os sintomas muito semelhantes, mas é um resfriado, e daí ele diz, puxa, a vacina não funcionou, né? Então, né, uma maneira da gente analisar isso é a gente ver que nos anos em que a população aderiu mesmo à campanha de vacinação da influenza, nós tivemos um grande número de diminuição nos casos de óbito. Mas se eu for perguntar para as pessoas, eu falo assim, não, doutor, eu fiquei ali com o nariz um pouco trancado, tossi 3 dias e segui trabalhando. Então, quer dizer, nariz trancado, tossiu 3 dias, nem teve febre, segue trabalhando, isso provavelmente não era uma influenza, era um resfriado, né? Porque o paciente que tem influenza vai ser uma febre muito alta, que mesmo a medicação ela é resistente, uma dificuldade respiratória que você pede para o paciente, vamos aqui caminhar alguns metros, você vai ficar internado no andar de cima, ele já reclama que ele não consegue subir as escadas pela falta de ar, pela a fraqueza que ele está apresentando. E é impressionante, porque é uma indisposição generalizada, né, da gripe. A pessoa, efetivamente, ela não tem força, né? Sim. Então, na influenza são essas as 3 principais características. A dificuldade respiratória, a fraqueza e uma febre alta que não responde ao tratamento. E aí o resfriado já é isso mais atenuado. Sim. E aí aparecem outros sintomas, como o nariz trancado, secreção, que já na influenza não é tanto o nariz trancado e a secreção, por exemplo. Tá. E, doutor, tem muito caso agora também, tá aumentando muito, claro, os casos de resfriado por causa do clima. E as alergias também caminham aí nessa mesma linha, aí, nessa mesma trajetória de aumento? Sim. Então, existem alguns tipos de alergia em especial que aumentam nessa época do ano. E uma que é uma alergia importante é a do ácaro. Então, o ácaro, ele gosta de ambientes fechados, né? A luz solar, o ambiente ventilado é desfavorável para ele. Então, ele gosta do quarto, do guarda-roupa, debaixo do colchão. Então, é um exemplo muito comum de alergia do ácaro. O paciente, ele acorda, coloca ali a roupa, durante as primeiras horas da manhã, ele tem uma crise de espirro, secreção no nariz, coça, saiu para trabalhar, começou a andar num lugar mais ventilado, um pouquinho melhor, ele começa a melhorar. Naquela época do ano em que dá aquele primeiro frio mais forte, que você vai tirar aquela roupa, a gente guardou a roupa limpa, mas ela ficou parada no guarda-roupa. Tá. Aí ele coloca aquela roupa e sai espirrando. Isso é típico de alergia do ácaro. E aí ela acaba se confundindo com os sintomas de um resfriado, por exemplo? Sim, né? Ambos vão ter obstrução nasal, a secreção clara, espirros, né? Aí a gente começa a respirar pela boca, já irrita um pouco a garganta. Então, são realmente sintomas semelhantes. E aí, como é que a pessoa faz para diferenciar? Não faz, é só o médico. Principalmente no início, é difícil, né? Porque são todos os sintomas muito parecidos, né? Mas o médico vai saber diferenciar. E saber como encaminhar, porque é meio cíclico, né? Quem tem essa alergia ao ácaro, ele passa o inverno todo espirrando e nenhum resfriado dura tanto, né? Sim, é importante a gente tirar ali uma história bem detalhada do paciente e isso vai ser fundamental para a gente determinar a característica dessa alergia, né? Existem outros fatores que podem estar associados, outros tipos de alergia, e individualizar isso no tratamento de cada um. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um pouco? Claro. Então, não saia daí, é um instante só e eu já volto.